a gente está planejando fazer uma reunião, chamar o pessoal do estabelecimento de alimento, para estar fazendo uma palestra para eles explicando o porquê das exigências em relação à legislação. Qual que é o risco do alimento realmente, real? Para eles entenderem que a coisa não é só burocrática, não, ela tem um risco real, né? E aí eu pedi que a CEI nos apoiasse para tirar aquela ideia da vigilância polícia, que a gente chama eles chegam lá com 4 pedras na mão. Então a gente pediu que a CEI ajudasse mais para dar esse caráter mesmo educativo, uma tentativa da gente conscientizar esse pessoal, eu falei isso para vocês no dia da reunião, de que eles precisam garantir a segurança do produto que eles estão pondo no mercado, não é para fiscalização, é para a população, é para o cliente dele que vai no supermercado, na padaria. Não é para fiscalização, ele não tem que manter tudo bonitinho para fiscalização. Para mim, o que interessa é o produto dele estar seguro o ano inteiro, porque eu vou uma vez só. Né? Então é essa a tentativa. A gente tem aí a rádio, constantemente a gente vai na rádio, às vezes né, surgem assuntos, o Ângelo, o Zé Luiz estão sempre chamando a gente para falar. A TV Campos de Minas também, já várias vezes a gente falou né, sobre as coisas que estão aí na mídia e o pessoal tem dúvida. A gente às vezes faz artigo para colocar no Gazeta, né? Mas o que a gente bate em cima é a questão do tempo. A gente tem pouca gente para fazer muita coisa. Então nem sei que a gente consegue cumprir essa parte não, né? Mas esse ano a gente vai tentar mudar isso daí. A gente conseguiu fazer o seminário né, de resíduos, porque esse seminário ele precisava acontecer e a gente correu atrás, nós conseguimos hoje a maior referência no Brasil sobre resíduos de serviço de saúde, que é a Noilco Ciol. Ela é assessora da Anvisa para esses assuntos. Foi a própria Anvisa que me indicou, porque nós pedimos apoio, eles me indicaram. E eu liguei para ela e falei, pelo amor de Deus, vem aqui, porque eu não sei mais o que eu faço. Ela falou para mim, eu não tenho tempo, mas você me pediu com tanto que eu vou, ela veio. Tanto que, assim, a outra que inclusive cobrava para vir, a outra enfermeira da Hospital das Clínicas, ela cobrava diária para vir, que era diária que o Hospital das Clínicas paga para ela, e ela falou para mim, não precisa, porque a gente não conseguia colocar ela no orçamento para pagar ela como diária, né? E aí ela falou, tudo bem, não, eu vou, vocês pediram, assim, com tanto desespero que nós vamos. E era desespero mesmo, porque aqui em São João esse negócio de lixo é uma coisa complicada. Nossa, né? E nós estamos, hoje eu pus lá, eu fiz circular internamente lá, o pessoal está com ordem. Chegou no estabelecimento de saúde, não tem PGRS adequado, está mandando para o lixão auto de infração. Vou começar a mandar isso para a promotoria. Porque isso é crime ambiental. Então o único jeito que a gente vai ter de resolver isso é colocar na cabeça desse povo, se a prefeitura não fez a parte dela, o problema é de quem responde pela prefeitura. Se o outro não responde, o problema é do outro, cada um responde por si. A legislação é clara, o gerador é responsável pelo seu lixo. Então, a partir de hoje, todo mundo que foi inspecionado que não tiver o PGRS adequado, que é o plano de gerenciamento, vai ser infracionado e a gente vai estar mandando isso para a promotoria. Né? Hoje eu deixei essa ordem, entre aspas, né, que eu não gosto de mandar, mas deixei ela pedir como ordem. Né? A partir de hoje não acontece mais isso. Tá? Esse seminário ajudou bastante a gente em alguns estabelecimentos, mas determinadas classes são complicadas da gente sensibilizar. E uma outra coisa que a gente viu como positivo, que aumentou demais as denúncias. E assim, a gente fala já para os vereadores, a gente não consegue cumprir todas, mas a gente vai ter maior risco. Porque tem umas que a gente sabe que é briga de vizinho. Que a pessoa liga lá, a gente já sabe, e aí começa a xingar a mãe da mulher, a mãe fulana, a gente já sabe que o problema passa longe do problema sanitário. Então nesse a gente não perde tempo. Né? Às vezes, por exemplo, nós estamos com problema com os porcos, né? Demais. Pois é. E aí a gente está estabelecendo uma prioridade em termos mesmo de vício sanitário. Mas melhorou tanto o nível de denúncia, porque a gente vê assim, o nível que a população se expressa para fazer a denúncia. E aí eu já falo isso para a Câmara, porque eu fiquei revoltada semana passada que me falaram que teve uma reunião na Câmara e que os vereadores falaram mal da vigilância sanitária que não resolve o problema do povo. Só que eu fiquei revoltada porque devia ter me chamado antes de falar. Aí é o seguinte, nós temos um problema legal na cidade. O nosso Código Sanitário, que é o mesmo de Belo Horizonte, eu fiquei um mês pesquisando na internet, existem decisões judiciais a favor do criador, porque o Código Sanitário ele não proíbe. E o Código Sanitário é posterior ao Código de Postura e ele revoga as disposições em contrário. Então eu vou usar o quê? Eu vou entrar no domicílio da pessoa, gente, o domicílio é inviolado. Sem ordem judicial, vou pegar o corpo do domicílio da pessoa. Vai estar na rua. Tem que manter. Não, essa questão
questão das denúncias... Patrícia, espera só um pouquinho, gente. Não vamos fazer intervenção não, porque depois que ela apresentar nós vamos falar. E se fizer as intervenções, depois nós vamos ter que passar para apreciação e aprovação, senão vai demorar demais a reunião. Tá? Aí eu já dá o meu recado para Só um minutinho, só isso aí. Só o seguinte, seria legal você também usar a tribuna da Câmara, porque muitas vezes o pessoal fala isso sem conhecimento de causa. Entendeu? Às vezes nem então o vereador também muito cobrado, isso que a gente tem que falar demais, que é cobrado a gente desses animais. Então você usar um dia, são 10 minutos a tribuna da Câmara, faz uma síntese disso lá. E a gente vai precisar disso, né? Aí, embora, aí eu apresentei, a gente tem os pontos negativos, a gente tem os pontos positivos que a gente já falou esse ano, e aí, de posse dessas questões, a gente assume novamente o compromisso, né, de estar reforçando as ações para a gente estar melhorando aí as condições. Quem olha de fora, às vezes não percebe, mas a gente fiscaliza, eu posso garantir, as coisas melhoraram muito. As condições sanitárias das padarias, a gente não consegue isso 100%, é um trabalho longo, que às vezes eu, no tempo que eu estou lá como responsável, eu não vou ver. Mas a gente tem, eu falei isso um dia numa reunião que a gente teve com o pessoal da região de vigilância, que às vezes a gente põe um grãozinho de arroz num saco de 5 quilos. A gente não percebe, mas o trabalho da gente está criando raiz, né? E é uma coisa que a gente acredita, eu falei isso várias vezes, eu acredito no trabalho que a gente faz. Muitas vezes tem dia que eu tenho vontade de sentar e chorar, mas ainda mesmo assim eu continuo acreditando. Aí aqui a gente tem uma programação, tá? Isso aqui são as ações que a gente quer fazer. A gente quer elaborar o Código Sanitário. Gente, o Código Sanitário de 20 anos atrás não tem condição. A gente não consegue achar nada, assim, a gente não consegue aplicar nada. A gente usa na maioria das vezes o Código Estadual, que é muito amplo, muito geral também. A gente não consegue satisfazer as particularidades da cidade. Então isso é uma coisa que a gente quer começar a conversar. No ano de 2010 nós fizemos pesquisa. A gente já tem várias coisas de várias áreas já prontas, só mesmo para fazer a proposta, né? E aí conseguir fazer essa atualização. Muita coisa já está até pronta. Insistir na ampliação do quadro funcionário com o secretário de saúde, que a gente precisa de mais gente, não tem condição. Reunir mensalmente a equipe de vigilância, nós já começamos, nós já tivemos uma reunião. Esse ano eu pretendo até reunir mais vezes do que uma vez só por mês. A gente vai fazer um plano de monitoramento dos estabelecimentos, cada área vai fazer a sua. Hoje, por exemplo, eu conversei com o responsável de alimentos para ele fazer um plano para acompanhar os restaurantes populares. A gente fez um monitoramento no ano passado, mas não teve uma sequência do jeito que a gente queria ter. Esse ano a gente quer começar do começo. A pessoa vai ficar responsável por monitorar aquele tipo de estabelecimento. Como o restaurante popular está servindo muita refeição, então a gente precisa fazer monitoramento, assim como outros, né, estabelecimentos. Reunir com cada segmento para fazer a questão educativa, né, elaborar normas para a padronização das inspeções. Isso vai acontecer juntamente com o Estado, né? A gente propôs para a Mercedes, que é responsável pelo acompanhamento dos planos. A gente vai reunir mensalmente, a gente vai fazer um roteiro de inspeção que vai servir para todos os municípios, para ver se a gente consegue padronizar. Como se fosse um checklist, né? Dar continuidade ao cadastro, realizar ações educativas para a população e uma intenção que a gente tem é participar mais ativamente das reuniões do Conselho. Tá? Que é uma coisa também que às vezes a gente... o trabalho mesmo vai, nem você sabe disso, vai, a gente fica envolvido. Né? Eu levo milhares de trabalho para casa porque lá na vigilância não dá para fazer. E aí com isso a gente fica envolvido e não está querendo. Isso daqui é só isso que eu falei, colocado, né, em outras coisas. Aqui a gente tem, ele não está, deixa eu ver se eu consigo. Ele não está. Tem que deixar isso pra gente. Eu vou passar. Aqui é só para mostrar para vocês, a gente tem a ação, a estratégia, qual que é a meta, os meios de verificação, quem é responsável pela ação, quais são as parcerias e qual que é o período de execução, tá? A maioria do período de execução eu coloquei de janeiro a dezembro, porque isso vai depender de como que o trabalho vai andar, né? Lá dentro, por exemplo, essas ações de sensibilização do gestor é uma coisa que a gente vai ter que fazer ao longo do ano. A questão da parte educativa também, a gente faz várias vezes durante o ano. A gente vai fazer a primeira agora com alimento. Eu já comecei a distribuir para reunir farmacêuticos, porque a gente está com muito problema nas drogarias. E aí vai assim o ano inteiro, né? A gente vai encaixando isso na disponibilidade que a gente tem.
gente tem vários parceiros, a gente tem o IMA, o PROCON, a Associação Comercial, né, os conselhos de classe. A gente está sempre ligando para o conselho de nutrição, ligando para o conselho de farmácia, para estar sabendo o que a gente pode fazer em parceria para o pessoal andar mais na linha. Em relação a isso, tem alguma coisa? Acho que aqui a gente vai só repetir, né? Isso aqui é só... São 4. Aqui é só uma reorganização daquilo que eu falei em cima. As atividades programadas é capacitar os profissionais da conselhadoria mesmo, porque o pessoal precisa de capacitação, tá? Fazer palestras, tanto para o setor regulado, em festas populares, em qualquer coisa que tiver interface com o trabalho da vigilância, divulgar as ações da vigilância e realizar um evento. A gente já tinha essa ideia no outro ano que a gente não conseguiu fazer. Realizar o dia, até o Congresso parece que tem um projeto de lei para ser aprovado, criando o dia da vigilância sanitária. Se isso acontecer, nesse dia a gente faz a ação, porque aí isso vai ser no Brasil inteiro, já tem projeto, lá em Brasília tem. Aí está sendo discutido em mão. Aí a gente tem projeto, a gente está esperando ver, porque aí um dia a Anvisa vai colocar na mídia, o Estado também provavelmente vai colocar, então reforça a nossa ação no município, né? Aí depois uma outra tabela, tá? Só em questão aí das inspeções sanitárias, a gente tem mais ou menos 700 alimentos, 700 estabelecimentos cadastrados de alimentação. A gente tem a responsabilidade, né, seguindo a meta do Estado, de fazer mais ou menos 20% das inspeções. Isso são os fiscais de nível médico, os médicos veterinários, dependendo da complexidade dos níveis de alimentação. Uma indústria de alimentos precisa do profissional de nível superior. Dificilmente a gente consegue chegar no lugar que é um responsável técnico de nível superior com um fiscal de nível médio, sem criar problemas, né? Então a gente sempre disponibiliza um profissional de nível superior. A rede hospitalar é 100%. Esse ano nós fizemos um trabalho com a Santa Casa e o hospital, que a gente não foi uma semana igual a gente estava acostumado a fazer, nós ficamos 4 meses na Santa Casa. Nós ficamos 4 meses, nós temos uma canseira mesmo, nós também tomamos a canseira, mas ficamos 4 meses lá. No final a gente fez uma reunião, apresentou foto, nós tiramos muita foto, apresentamos foto, apresentamos irregularidades, conversamos, sentamos. No final eu liberei o alvará mediante termos de obrigações, a gente deu prazo curto para coisas que já eram incidentes. O hospital está indo no mesmo caminho, né? Agora essa semana, amanhã, o pessoal já vai lá para terminar, e semana que vem a gente já faz a reunião para liberar o alvará. Os alvarás estão atrasados, eles estão com declaração, a Santa Casa já resolveu, mas o hospital está atrasado porque nós mudamos a política. Esse ano a gente vai antecipar, né? Mas quando nós chegamos, eu falei para o pessoal, nós não temos condição de fazer uma semana, nós vamos ficar aqui o tempo que precisar. E o que precisou foi 4 meses, mas 4 meses nós fomos, 4 meses nós fizemos. E assim, a expectativa que a gente tem é de uma melhoria substancial. Eu acho que a gente conseguiu sensibilizá-los com as fotos que realmente precisavam mudar. E aí a gente vai continuar aplicando isso. E o asilo também é 100% que a gente tem que fazer. Esse trem tá teimoso aqui, não está funcionando só aqui. Está voltando. O asilo também é 100%. A rede de atenção básica do município, a gente está aguardando a promotoria se manifestar, né, Flávia? Porque a promotora pediu que a gente fizesse uma inspeção e encaminhar as prévios relatórios. A gente já viu que está aguardando. A rede Aliás, 14. São 14. Vocês são os 10. São 14. São só as unidades, né? Comércio farmacêutico são 45, 100% farmácia. Nossa de manipulação, tem que ter um cuidado mais especial. É só eu.